Uma das grandes dúvidas de operadores de drones, de helicóptero, avião, de qualquer que seja o equipamento de pulverização é o quanto que vai render o seu trabalho, né? Então, muitas vezes a gente pega uma área e a gente não tem ideia do quanto o nosso equipamento realmente pode render. Claro que o rendimento ele depende muito da operacionalidade do operador e do quanto ele conhece o equipamento dele. Então, só a experiência realmente vai te trazer valores bem factíveis, né, bem realistas aí do que você consegue render. Mas existe sim uma fórmula, né, para a gente analisar o quanto que a nossa aeronave pode render nessa operação. Vamos aqui para a tela e vamos conhecer a fórmula de Baltan. Então eu te apresento aqui a fórmula de Baltan, essa coisinha tranquilinha aqui. O lado positivo é que a gente não precisa pensar como que funciona a fórmula, a gente só precisa aplicar os valores e chegar num número aqui de hectares por hora. Mas antes de a gente chegar no hectares por hora, a gente começar a conversar sobre cada um desses parâmetros, a gente tem que conhecer essa continha aqui, que é quantos hectares por minuto o meu equipamento está fazendo. E para a gente chegar nessa continha é muito simples, você primeiro coloca a sua faixa em metros, a velocidade em nós vezes quilômetros por hora é 0,1852. Então é como se eu estivesse voando aqui. Se eu colocar 16,2 são 30 km por hora. Aí eu pego o resultado, nada mais é do que faixa versus velocidade dividido pela constante. Simples assim, e com isso eu consigo aqui um número de hectares por minuto que o meu drone está fazendo, considerando só essas duas variáveis aqui. Então com isso a gente já consegue entender que eu faço quase meio hectare por minuto. Se eu estou fazendo 10 litros por hectare e eu tenho um drone de 20 litros, ou seja, eu estou saindo sempre com 2 hectares no meu tanque e eu vou completar isso daqui em cerca de 4 minutos de voo. Para facilitar a nossa continha aqui, eu coloquei uma faixa de 10 metros e uma velocidade de 16,2 nós, ou seja, 30 km por hora. Isso dá meio hectare por minuto. Então a gente consegue entender que estou fazendo 10 litros por hectare, ou seja, eu estou saindo com 2 hectares por tanque, certo? E eu sei que eu cubro 1 hectare, eu cubro meio hectare por minuto. Então, em linhas gerais, eu vou completar 1 hectare a cada 2 minutos. Se eu estou saindo com um tanque de 20 litros, 10 litros por hectare, eu vou levar cerca de 4 minutos. Claro que isso daqui a gente está considerando apenas a faixa velocidade, a gente não está nem considerando a dificuldade do terreno. Então, se a gente começa a ir para terrenos mais complexos, a gente sabe que esse valor ele vai reduzindo. Então, ao invés de fazer meio hectare por minuto, eu vou perdendo a porcentagem em relação a isso daqui. E aí, com isso, você vai reduzindo a sua conta. Então, um dos primeiros parâmetros é a gente saber fazer a conta do hectare por minuto. Isso já ajuda bastante a gente em questão de operacionalidade e cálculo do quanto eu vou realmente, efetivamente fazer com o meu equipamento. Beleza, vamos pegar aqui os parâmetros, né? A gente tem velocidade de voo, largura da faixa, volume de aplicação, comprimento, etc, etc. Já já a gente vai conversar melhor sobre cada um deles. O mais importante é que a gente sabe que quanto maior o meu valor em velocidade de voo, mais rendimento eu vou ter. Quanto menor o meu volume de aplicação, ou seja, litros por hectare, maior vai ser meu rendimento. Então aqui só os dados para a fórmula para a gente ver que alguns valores é mais interessante a gente ter maior, né? Acelerar a velocidade. Claro que daí você tem quebra de gota e tem outras coisas que são avaliadas, né? Mas a gente sabe que outros é mais interessante que seja menor. Por exemplo, a distância entre pista e área, né? Quanto mais próximo, melhor para o nosso trabalho. Mas vamos lá, vamos colocar aqui velocidade de voo, aqui está em milhas por hora, tá? Então fique esperto com essas conversões aqui, porque às vezes você faz a conta e vai colocando, botou 30 aqui, pô, aí são 30 milhas por hora, dá quase 60 km por hora. Isso muda bastante, né, o resultado final. Então fica bem esperto aqui com essas métricas para você não chegar em valores falsos ali na frente, tá? Aqui eu vou colocar uma largura de faixa de aplicação de 8 metros, né? Os drones que eu gosto, os drones que eu uso, eles têm sim essa faixa efetiva de deposição. Então, utilizando sistema de barra, ponta hidráulica. Então, um número bem factível aí para drone, tá? Volume de aplicação, vamos colocar aqui 10 litros por hectare. Ou seja, vamos considerar que a gente está com um drone
de 10 litros aqui na nossa análise, ok? Aqui o comprimento médio do tiro, o que é isso? Quantos metros a minha aeronave atira, né? Spray on, enquanto ele habilita e ele vai pulverizando. Aqui vamos colocar tiros mais curtos, opa! Vamos colocar tiros mais curtos, né? 500 metros, até que bastante para um drone. Então o drone está aplicando 500 metros e aí ele faz o balão. Quanto menor a minha área, menor essa metragem, porque eu vou ter muito balãozinho. Quanto maior, mais longo será o meu tiro. Isso, consequentemente, muda aqui no hectares por hora. Capacidade do nosso equipamento, 10 litros no nosso drone. Tempo de reabastecimento, quanto tempo eu demoro depois que ele retorna, né, para fazer o reabastecimento, tanto de cauda quanto de bateria no caso. Vamos colocar aqui um pessoal um pouquinho mais lentinho aí. Uns 3 minutos. O pessoal costuma ser mais rápido que isso, né? Mas enfim, isso é para um pessoalzinho um pouquinho mais lento, né? Mas vamos lá, tempo de manobra, 2 segundos para o drone é um valor bem factível, né? Tamanho médio da área. Qual que é o tamanho da minha área em geral que eu vou trabalhar? Qual o tamanho dos talhões, né? Não importa se o cliente tem 200 e eu estou fazendo várias parcelinhas de 10. Aí você vai colocar várias parcelinhas de 10, não os 200 aqui. Então vamos colocar aqui várias parcelinhas de 20 hectares, ok? Distância entre a pista e a área, ou seja, quando eu estou pulverizando e eu preciso retornar para a pista, meu local de decolagem e pouso, e também o tempo que eu demoro para voltar, a metragem, né? Aqui vamos deixar 200 metros, eu acho que é um valor bem factível para as operações de drone também. E a velocidade de translado. Qual que é a velocidade que o meu drone vem e vai nessas idas e vindas de cabo-cauda, precisou trocar bateria, indo e voltando. Vamos colocar aqui também os 30 km por hora. E a distância média entre os talhões, ou seja, eu estou fazendo vários talhõezinhos aqui de 20 hectares, né? Qual que é a distância do outro talhão de 20? 100 metros. Vamos colocar aqui 1 km. E pronto, Baltan já deu um resultado aqui dentro da nossa operação, o que eu acho que é um valor bem factível com drone, né? Coisa de 9 hectares por hora, 8,58 hectares por hora. Lembrando, quanto mais difícil a área, mais você vai reduzindo esse valor final, esse resultado final. Por quê? Porque uma área com maior declive, o drone ele demora, ele fica se corrigindo ali, o sensor de altímetro fica corrigindo o drone, vai perdendo tempo, se tem obstáculo ele também perde, por aí vai indo, né? Então aqui a gente está considerando um tapetão e não falou nada de obstáculo se vocês prestaram bem atenção. Aí, se tem obstáculo, adiciona essa dificuldade e vai reduzindo quantos hectares você faz por hora. Aí é legal de você ir brincando, né? Pô, se eu demoro menos para reabastecer, 1 minuto, olha quanto que sobe isso daqui. Então isso quer dizer o quê? Se eu acelero bastante meu tempo de reabastecimento, se o pessoal ficar pró ali na troca de bateria e fica pró ali na reabastecimento de cauda, eu ganho muito hectare. Ah, mas Amiro, eu já fiz um monte de operação, meu drone nunca chegou a 12 hectares por hora. Sim, Baltan, essa fórmula em geral, pela minha experiência, eu vejo que ele é bem otimista em relação ao nosso rendimento. Então se ele falou aqui 12, certamente você vai fazer uns 10, 11 no máximo. Então sempre reduz um pouco já o que a fórmula diz, adiciona as dificuldades do seu dia a dia e pronto. Você já tem uma ideia de quanto você vai render para você fazer seus cálculos financeiros e também para você saber quanto você vai poder cobrar do seu cliente. Porque quanto mais difícil a área, menor o rendimento e certamente o valor tem que ser melhor. E basicamente a instrução de hoje é isso, é só tela, a gente não precisa nem ver nenhum mapinha, tá? Então o uso da fórmula de Baltan, quando você está começando as suas operações com drone, né, com avião, com helicóptero, qualquer que seja seu equipamento, ela ajuda bastante para você entender o quanto você realmente pode fazer em hectares por hora pulverizando. Beleza? Então se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e valeu!